Senhor presidente, mesa diretora, municípios que nos acompanham, tanto na rede social quanto aqui ao público, nobres vereadores. Nessa semana que se passou, eu e mais 2 colegas vereadores fomos a Brasília, eu e o colega vereador André Leal e o vereador Davi Oliveira, e foram 4 dias bem intensos, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o papel do vereador nessa ida a Brasília e falar um pouco sobre como foi, né? E alguns outros tópicos. Cada vez que eu vou para Brasília, e essa pela primeira vez como vereadora atrás de recursos, eu tenho percebido o quão importante é a nossa ida a Brasília. Porque muitas pessoas, às vezes, ficam na dúvida do papel do vereador ir lá. E eu percebi que, para além da busca a recursos para o nosso município, a importância da gente promover o nosso município. Porque, além de fiscalizar, a gente tem um papel muito lindo e honroso de representar a nossa cidade. E, estando lá, eu pude perceber o quanto o trabalho que eu tenho feito há alguns anos, tanto na rede social, antes de ser política, ou até mesmo em eventos representando o partido, o quanto a nossa cidade vai longe e o quanto isso pode influenciar. Teve alguns assessores de alguns deputados, até que, quando fui apresentar os outros vereadores, falei, a gente é de Biguaçu. Eles comentaram assim, nossa, que bacana, se eu não te conhecesse, eu não saberia da cidade de Biguaçu. E, estando lá, eu pude perceber o quanto a nossa cidade é conhecida por muitos deputados em Brasília. Isso é uma honra muito grande e eu acredito que a gente tem que ter nessa casa. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, atualmente, Biguaçu é uma cidade que a gente sabe que já passou de 100 mil habitantes. E que é uma vergonha para uma cidade com mais de 100 mil habitantes que a gente tenha apenas um laboratório credenciado na saúde. Um tempo atrás, eu fiz uma convocação aos nobres vereadores para a gente ir atrás de recursos. Se o que a prefeitura alega é a falta de recursos, pois que a gente vá atrás desses recursos. E, segundo os meus cálculos, juntando a minha emenda de 300 mil da deputada Ana Campanhola e mais de outros vereadores que eu vi que conseguiram também, a gente tem aí, em média, R$1 milhão para a saúde de Biguaçu. Então, se a prefeitura alega que é falta de recursos, pois bem, agora não faltam, né? Então, outro ponto também que eu acho interessante ressaltar. Eu estive em Brasília conversando com alguns deputados e muitos deputados ficam com receio de enviar emendas para Biguaçu. Por quê? Porque a emenda é protocolada, ela é atendida e, quando chega em Biguaçu, não é usada no local onde ela foi enviada. Como, por exemplo, o deputado Daniel Freitas, que não é só porque é do meu partido, se fosse com outro partido eu viria aqui sem problemas de falar, mas ele enviou uma emenda de R$1,5 milhão para Biguaçu, para um hospital veterinário público, e não foi usado. Eu fui até a contabilidade entender um pouco sobre essa emenda, e uma emenda tão importante, inclusive até hoje muitas pessoas cobram o uso dessa emenda, ele foi usado para o lugar errado. Então, ao meu ver, o problema não é dinheiro, está sendo gestão, porque o dinheiro está vindo, vem emenda, o que não falta em Brasília é dinheiro para tu conseguir. E, infelizmente, os deputados estão com receio de enviar emenda para Biguaçu porque está sendo usado do lugar errado. Então, assim, a gente recebe emenda para ir para uma van do esporte e a emenda vai para o aqueduto. Isso era algo que poderia muito bem ser conversado e ter um diálogo com o governo do Estado, por exemplo, se o município tentasse um pouco, porque a gente já não está tendo dinheiro para o que realmente precisa. E aí a gente tem que tirar dinheiro nosso para algo importante, colocar no aqueduto, algo que é um patrimônio tombado. Então, assim, eu queria apenas... Foi uma viagem muito boa, mas eu voltei um pouco indignada com essa situação. Porque é muito triste a gente vir aqui, a gente vê que precisa de recurso na nossa cidade, a gente consegue o recurso, e, mesmo assim, os deputados ficam receosos de enviar, porque já não é a primeira vez que isso acontece. Então, que a gente possa realmente ficar de olho, eu faço para você, cidadão biguaçuense de bem, para que, assim que tiver os recursos destinados, eu consegui algumas emendas lá, e assim que tiver o recurso à destinação, te convido a fiscalizar junto comigo para que essa emenda vá realmente para o lugar que ela foi destinada. Inclusive, não é à toa que eu trouxe a Constituição Federal aqui, que, inclusive, tem uma emenda, não sei se a prefeitura está sabendo dela, que é a emenda constitucional número 86, que fala para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Ou seja, se a emenda ela para tal lugar, é para ser executada e usada em X lugar. Então, que fique claro aqui para que essas emendas que cheguem em Biguaçu, que são para a saúde, que elas vão para a saúde, que ela vá para a saúde. Se veio para a van do esporte, que vá para a van do esporte, porque foi para aquilo que aquele vereador pediu. Então, fica aqui uma apelação minha para a prefeitura, né? Que se é falta de verba, que vá para o lugar que aquela verba foi destinada, porque não me está parecendo que é falta de dinheiro, é falta de gestão mesmo. Muito obrigada.